Glória a Deus, aleluia. Estamos em mais um Tadel, né? E hoje é Tadelão, né? Hoje é Tadelão. Então, depois desses louvores aí poderosos, né? Nós vamos agora com uma palavra importante para nós, uma palavra de treinamento, uma palavra diretamente ligada à visão do MDA, que é o que nos interessa no Tadel, né? Uma palavra que venha realmente somar, venha acrescentar, né, na nossa atividade diária, né, na visão do MDA, que é tão importante para o reino de Deus, né, para o crescimento da igreja e, consequentemente, para o reino de Deus, e para as vidas, principalmente para as vidas que são beneficiadas. E hoje nós vamos falar, o assunto geral é sobre discipulado, né? Mas eu quero falar hoje três razões porque o discipulado é importante. Três razões porque o discipulado é importante. Ou seja, sabendo da importância do discipulado, eu vou valorizar mais tanto o meu discipulado, né, com o meu discipulador, né, aquilo que ele me ensina, aquilo que ele me instrui, como também o meu discipulado com os meus discípulos, né? Então eu preciso saber que isso é importante, né? E eu quero colocar aqui três razões que já são suficientes para nós praticarmos o discipulado como algo tão precioso e tão importante para o reino de Deus. Bom, queridos, amém? Vamos fazer uma pequena oração e depois a gente dá prosseguimento. Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse momento, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo privilégio, Pai, que cada um de nós temos, ó Deus, de poder participar, Pai, do Teu reino e participar, Senhor, de uma forma ativa, de uma forma produtiva para o Teu reino. Queremos fazer o melhor, queremos produzir muitos frutos para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Então, a primeira razão por que o discipulado é importante. Primeira razão, porque foi um método usado por Jesus. Foi um método usado por Jesus, né? Jesus, ele veio com uma missão na terra, isso. Ele se fez carne para habitar no nosso meio, para trazer, né, o plano de salvação, anunciar esse plano de salvação e morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, tudo por causa de nós, por causa da humanidade. Então, Jesus veio para fazer isso. Agora, ele precisava fazer tudo isso e depois subir aos céus e deixar um legado, né? Deixar uma igreja que desse continuidade a esse trabalho. Por quê? Porque tinha uma multidão ainda que precisavam ser alcançada, né? E depois vinham gerações e gerações. Então era necessário que Jesus formasse discípulos. Ele precisava deixar discípulos aqui na terra, para que esses discípulos dessem continuidade, né, a esse trabalho de Jesus. Então foi esse o método que ele usou. Ele usou o discipulado para deixar esse legado com os homens, com as pessoas aqui na terra. Então, o que acontece? Jesus, ele chamou 12 discípulos, né? Nós podemos ver em Mateus 10, do versículo 1 em diante, diz assim, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades.
Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. Então, Jesus enviou os 12, e instruiu os 12 o que eles tinham que fazer. Então, foi esse o método de Jesus. Jesus, ele teve a capacidade de discipular 12, Ele teve essa capacidade. É importante nós entendermos que nós não temos essa capacidade não, de discipular 12, sabia? Tanto é que nós até tentamos, você lembra, na visão do MDA, a gente sempre dizia, olha, você deve discipular de 13, no mínimo 3 e no máximo 12. Nós falávamos isso, Só que agora foi constatado que 12 ninguém consegue, Aliás, tem que ser bem menos que isso. Nós temos aconselhado que você tenha 3 discípulos, que o máximo sejam 3 discípulos. Mas pastor, isso não vai desacelerar? Não, o contrário, não desacelera não, sabe por quê? Quando você pega 12 discípulos, você pega muitos discípulos, você acaba não fazendo um trabalho de qualidade. Você acaba não formando discípulos de qualidade. E o que acontece? São 12 que não vão exercer bem o papel, não vão, muitas das vezes, nem ficar na igreja, porque você trabalhou com um número excessivo de pessoas. Jesus, lembre-se, Jesus até trabalhou com os 12, mas lembre-se que um não deu certo, É claro que foi para se cumprir as escrituras. Tudo bem, nós sabemos disso. Nós sabemos que Jesus, ele tinha capacidade de discipular até mais de 12. Porém, nós, na vida moderna que nós temos hoje, a gente não consegue, na correria do dia a dia, nós não vamos conseguir discipular tantas pessoas. Então, para você fazer um discipulado de qualidade, você trabalha com 3 pessoas. Nós estamos recomendando que trabalhe com 3 pessoas. Essas 3 pessoas, você vai poder se dedicar bem e você vai discipular bem, vai ter qualidade. Aí o que acontece? Essas 3 pessoas, com muita qualidade, cada uma vai discipular mais 3. Então, olha só, os teus 3 com mais 9, que cada um vai discipular mais 3, 12, aí 12 pessoas. Acaba que você vai ter 3 discípulos de primeira geração e mais 9 discípulos de segunda geração. Você vai ter 12, mas sendo que você vai estar diretamente com 3 discípulos. Você vai estar diretamente com 3 discípulos. A gente sabe que de repente a gente tem um volume de conversão muito alto, mas existe aquela situação do pastoreio, onde o líder de célula ele faz o pastoreamento daquelas pessoas novas que estão entrando, até que se ache um discipulador, onde o discipulador vai dedicar ali alguém que ainda não tem os 3 discípulos, e aí ele vai poder se dedicar melhor àquela pessoa. Então, você entender isso, tá, querido? Que o discipulado é importante para nós, porque Jesus usou esse método. Foi o método de Jesus. Basta isso, para nós já nos convencermos, Então, Jesus passou boa parte do seu tempo com um grupo de poucos homens que ele mesmo escolheu, esses 12 aí, Estes foram escolhidos de um grupo de outros discípulos e mais tarde chamados apóstolos, Então, lembre-se, Jesus, ele ao redor dele não tiveram só os 12, eram vários outros, 70, 200, multidão, mas ele escolheu esses 12 aí para serem os seus apóstolos, Aqueles onde realmente ele deixou o seu código, o seu DNA, o seu código genético com eles, Então, essa é a primeira razão,
né? Foi o método que Jesus usou. A segunda razão, querido, é que também foi o modelo usado por esses apóstolos. Esses apóstolos, esses discípulos de Jesus, eles deram continuidade nesse modelo. E eles praticaram também esse modelo. E deu certo, né? Por quê? Porque veio a igreja primitiva, depois de Jesus, os apóstolos lá, e veio a igreja primitiva crescia muito. E crescia com discípulos sendo formados, né? Por quê? Porque os discípulos de Jesus, os 12 lá, né? Lembra que Judas, ele se perdeu, mas foi depois escolhido um outro, né? Já pós Jesus, né? Que foi lá o Matias, que ele foi escolhido, mas eles praticaram também esse modelo de discipulado. Então, os apóstolos, como bons discípulos de Jesus, seguiram seu exemplo. Todos eles tiveram ministérios muito abençoados e, por sua vez, formaram novos discípulos. E foram formando discípulos. Inclusive, Paulo, né? Foi um desses, que o Paulo não andou com Jesus, mas ele depois se tornou, né, um discípulo. E o Paulo teve vários discípulos também, dos quais os mais conhecidos, né, o Timóteo e o Tito, né, eram os discípulos mais conhecidos de Paulo, né, e Paulo trabalhou muito na vida deles. Então, os discípulos de Jesus trabalharam também com esse mesmo modelo, fazendo novos discípulos, e os novos discípulos faziam novos discípulos, e assim por diante, né? Paulo foi um desses que foi alcançado aí no meio do caminho, e ele também praticou, deu continuidade, assim como chegou a nós, e nós também, a igreja hoje deve dar continuidade também a esse modelo. Então, foi um modelo usado por Jesus, foi um modelo usado pelos apóstolos, né? Inclusive em Timóteo capítulo 2, versículo 2, né, o apóstolo Paulo, olha a instrução que ele dá para Timóteo, né? Ele diz assim: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos, para instruir a outros. Então o apóstolo Paulo está dizendo para o discípulo dele, Timóteo, para que Timóteo faça a mesma coisa com o outro, discipule outro, e que esses outros que Timóteo vai discipular, também discipulem outros, que vão discipular outros, e assim até Jesus voltar. Esse é o modelo praticado por Jesus, modelo praticado pelos apóstolos, né? E a terceira e última razão é que é um mandamento de Jesus. Discipulado é um mandamento de Jesus. Jesus mandou que se fizesse isso. Isso é importante. Jesus, ele não disse: olha, ide, e se vocês acharem conveniente, faça discípulos. Não. Tem o imperativo de Jesus, né? É o imperativo da grande comissão, lá em Mateus 28, do versículo 18 em diante, onde Jesus disse: ide, fazei discípulos. Foi uma ordem, um mandamento de Jesus. Ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É uma ordem, um mandamento de Jesus. Mas entenda uma coisa, ele diz: olha, eu vou estar contigo. Quando você estiver discipulando, eu vou estar lá juntinho contigo. Eu vou estar te ajudando a lidar com os problemas do seu discípulo. Eu vou estar colocando o meu coração em você, a minha mente em você, para que você faça como se eu
próprio estivesse discipulando. Discipulado é isso, irmão. Sabe, é nós, quando estamos com nossos discípulos, procurar nos comportar como se o próprio Jesus estivesse com eles. O próprio Jesus estivesse ouvindo aquelas situações, o próprio Jesus estivesse manifestando, né, a sua compreensão, a sua misericórdia, o seu amor, e o próprio Jesus estivesse orientando ele. Na verdade é assim, ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias. Então, às vezes você passa por situações muito difíceis com o discípulo. Eu já tive muitas experiências assim, e sem saber muito o que fazer, mas naquele mesmo momento, crendo que Jesus está ali junto, eu assim, me voltava para Jesus, e eu faço normalmente isso, me volto para Jesus, e pergunto para Ele ali, ó, só em espírito, eu pergunto para o Senhor: Senhor, o que eu faço? Qual a minha atitude? Irmãos, é impressionante como o Espírito de Deus, ele te dá uma luz, como ele te dá uma palavra de sabedoria, como ele realmente abre, né, o seu entendimento, traz um discernimento daquela situação para você. O discipulado é algo fantástico, querido. Por quê? Porque não é natural, não é um simples aconselhamento natural. Você não é um psicólogo, um psicanalista ali. Não. É diferente. É diferente. Você está ali trabalhando o espiritual com aquela pessoa. Embora muitas das vezes você vai tratar de coisas naturais, mas são coisas naturais que estão trazendo consequências espirituais, muitas das vezes no casamento, no próprio relacionamento da pessoa com Deus, com o próximo, né? E aí você recebe uma instrução de Deus para agir da forma correta. Então, é um mandamento de Deus. Esse mandamento é bem claro e é abrangente. Então nós devemos fazer discípulo de todas as nações. Nós não temos uma opção A ou uma opção B. Não tem opção. Não tem A nem B, irmão. Somente há uma alternativa bem clara: fazer discípulos. Fazer discípulos é uma ordem, um mandamento de Jesus. Então, essa é a terceira razão porque o discipulado é importante. Só relembrando, a primeira, porque foi o modelo, o método que Jesus utilizou aqui na terra. Segundo, foi o método, foi o modelo utilizado pelos apóstolos e chegou até nós, né? E o terceiro que é um mandamento. Eu não tenho opção A nem opção B. Eu tenho apenas essa alternativa de fazer discípulos. Por quê? Porque foi um mandamento de Jesus. Amém? E nunca esqueça que o Senhor está contigo. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar todas as ferramentas, todos os recursos espirituais para você fazer um ótimo discipulado, para que teu discípulo seja um ótimo discípulo de Jesus. Que na verdade é isso. Nós fazemos discípulos para Jesus, né? Eles são nossos discípulos porque eles estão nos ouvindo. Eles são nossos discípulos porque nós somos discípulos de Jesus. Eles nos imitam porque nós imitamos Jesus, né? Então isso é importante entender. Então que você realmente possa ter esse entendimento e ter um sucesso poderoso nos seus discipulados, tanto com o seu discipulador como com os seus discípulos. Amém? Glória a Deus. Quero te abençoar nessa hora. Pai querido, eu abençoo teus servos, abençoo os seus discipulados, seus discípulos, seu discipulador, abençoa a sua casa, a sua família. Eu declaro, Pai, o discipulado uma bênção na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.